Bom, boa tarde a todos, tá? Eu sou o professor Rodrigo, tá? Sou professor interino na Unemate, também sou servidor efetivo e professor de informática na Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. E eu estou ministrando três disciplinas, tá? Estrutura de dados 2, com laboratório de estrutura de dados, linguagens formais autômatos e teoria dos grafos. Se não me engano, acho que a Maria, né, Maria? Tá nas três disciplinas, é isso? Eu estou em estrutura de dados e laboratório de estrutura de dados. Ah, tá. Então é uma outra Maria, então, se não me engano. Deixa eu ver aqui. Tá. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu. Eu vou compartilhar o slide porque ele está num formato aqui de folha 4 que talvez não fique muito visível, tá? Eu vou jogar isso lá no grupo e aí vocês podem ir acompanhando, tá? Se for melhor dessa forma. O slide não está atualizado ainda com relação a datas de prova e tal, mas essas datas eu vou avisando vocês durante o andamento da disciplina, tá? Mas a ementa aí que nós vamos estudar nessa disciplina são árvores, tá? Basicamente, tá? Aí tanto árvores binárias, árvores de busca, árvores balanceadas, né? As árvores AVLs, tabela de espalhamento, né? Ou tabelas hashes, uma introdução aí a grafos, tá? Não é muito é mesmo um tópico introdutório, porque nós temos uma disciplina de grafos, de teoria dos grafos separadas, né? E eventualmente, se tivermos tempo, na disciplina, vamos falar aí de alguns projetos de algoritmos, método da força bruta, pesquisa exaustiva, algoritmos gulosos, divisão e conquista e backtracking. Então nós podemos dividir o curso em 4 partes, tá? Então, estruturas de dados na memória principal, principalmente árvores, tá? É um tema que nós vamos ficar assim, a maior parte da disciplina, estudando essas árvores. Aí depois nós vamos estudar os algoritmos de pesquisa utilizando, né, árvores e tabelas de hashing, né? Alguns algoritmos em grafos e o paradigma de projeto de algoritmo. Assim como nas demais disciplinas, né, a normativa da Unemat pede que nós tenhamos 3 notas, certo? Essas 3 notas não necessariamente precisam ser 3 provas, tá? Eu costumo fazer 2 provas e um trabalho, tá? Mas nós podemos ainda fazer uma prova, um trabalho e listas de exercícios, tá? Então é importante que vocês façam as listas de exercícios porque elas podem ser computadas aí, de repente para substituir uma nota de prova, tá? Bom, presença vocês já sabem como funciona, né? São 75% de presença, nós temos 11 aulas, a média é 7, tá? É média aritmética simples, então as 3 notas têm o mesmo peso. As datas das provas e do trabalho eu vou divulgar, tá? Mais à frente, oportunamente. Nós não estamos seguindo aí o calendário que está lá no SIGA-A, né? Por conta desse atraso que houve, né? Do início da disciplina. Até, se nós formos olhar lá no SIGA-A, deixa eu ver aqui, só para a gente ter uma ideia de quando essa disciplina deveria ter iniciado no dia 5 de maio, tá? E finalizar ela no dia 28 do 7. O que, tá? Vou levar essa preocupação aí pro coordenador do curso para saber o que nós podemos fazer, tá? A ideia, para que a gente não se estenda, assim, não passe muito, né? A gente não perca esse time aí do semestre, é que a gente faça aí uma aula online, como nós estamos fazendo, e uma outra aula que nós podemos combinar aí em algum dia da semana, tá? No sistema tá marcando no sábado, nós podemos combinar um outro dia da semana, mas uma aula offline, em que eu disponibilizo o material, tá? Seja lá no grupo de WhatsApp ou no Google Drive, algum lugar aí que for melhor para nós, ou mesmo aqui no SIGA-A. Vocês estudem o conteúdo da aula, façam os exercícios se tiverem, e a gente computa essa como mais uma aula, tá? Com a finalidade da gente repor esse tempo perdido, tá? Então, seriam aí 2 aulas semanais, tá?
Tudo isso eu vou levar para a coordenação do curso, porque é assim que está no sistema. E senão a gente não consegue, né? Não consegue. Vai extrapolar muito o calendário aí do segundo semestre. Então vamos lá. Vocês conseguiram aí, receberam aí o material que eu acabei de enviar? Todos conseguiram baixar? Deixa eu ver, eu não estou ouvindo mais. Tá? Sim, Estão me ouvindo? Baixei. Baixou? Legal. Beleza, então. Baixei aqui já. Maravilha. Bom, então assim, o tema central dessa disciplina, né, são estruturas de dados, especificamente árvores, tá? E vamos pegar esse exemplo aqui do primeiro slide, tá? Eu vou dar um zoom aqui para ficar melhor a visualização. Tá? Imagina aqui que nós temos um vetor aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos, tá? Nós queremos fazer nele uma busca, né, sequencial, tá? Para encontrar, por exemplo, o elemento 15. Tá? Ou seja, nós teremos que partir então da primeira posição do vetor. Tá? Se esse vetor foi implementado aí na linguagem C ou Java, esse índice aqui dessa primeira posição do vetor vai ser 0. Tá? Se for uma linguagem aí, tipo Basic ou padrão XBase, vai começar em 1. Tá? Mas na maioria das linguagens de programação, a primeira posição começa em 0. Então, para a gente encontrar esse elemento 15, não teria outra forma de encontrar a não ser fazer uma busca sequencial. Tá? Veja o primeiro elemento, 2. Não é esse ainda que eu quero. 8, também não é. 12, não é. 15, encontrei. Qual é a vantagem desse método? Tem alguma vantagem? Na verdade, não tem, né? Nenhuma vantagem desse método. Né? A busca sequencial é uma busca assim, ela é uma busca exaustiva, tá? Que apresenta aí um desempenho muito pior comparado a outros algoritmos de busca. Agora, eu poderia aproveitar que esse vetor aqui ele está ordenado, correto? E fazer uma busca diferente. Tá? Que tipo de busca nós poderíamos fazer? Vamos imaginar agora que eu quero encontrar o elemento 16. Vou ter que fazer o mesmo processo, né? Tem que percorrer todo o arranjo, todo o vetor, começando a partir do primeiro elemento, sair varrendo até encontrar o 16. Qual é o problema agora? Veja, essa busca agora, ela se tornou mais problemática do que a anterior. Porque quando eu estava buscando o elemento 15 aqui no vetor, nós paramos mais ou menos na metade do vetor. E quando eu busco o elemento 16, tá? Imaginando, tá? Esse vetor aqui está ordenado, mas ele poderia não estar ordenado. Eu teria que percorrer o vetor inteiro. Ou seja, a complexidade então do algoritmo de busca, de uma busca sequencial, ela pode ser o quê? No pior caso, o quê? Na ordem de n, né? Ou seja, eu tenho que pesquisar os n elementos do vetor, correto? Agora, se nós aproveitarmos a estrutura do vetor que está ordenada, como nós poderemos pesquisar o elemento 20? Tá? Existe alguma outra forma da gente fazer essa busca? Alguém tem uma sugestão aí? Não? Qual que seria uma forma melhor do que fazer uma busca sequencial? Busca binária. Uma busca binária? E como seria essa busca binária? Dividir sempre no meio, né? Fazer a combinação da árvore. E aí ele primeiro no elemento 15. E aí, bom, 16 é maior que 15. Eu iria buscar do 15 até o restante, dividir no meio. Para poder fazer a busca. E se eu não encontrasse o elemento já parado. Tá, mas aqui, ó, veja, nós temos aqui um arranjo, né, um vetor, tá? Eu não tenho aqui uma lista ligada. Eu consigo mesmo assim fazer uma busca binária nela?
Observa que aqui é um vetor, tá? Qual que é a diferença de vetor para uma lista ligada? Alguém sabe dizer? O vetor, os elementos têm que estar sequenciais. A lista encadeada, eles não precisam estar em sequência, porque um elemento tem o endereço para o próximo elemento. Vetor Exa não, vetor você só tem o endereço do primeiro elemento do vetor. Exatamente. No vetor você só tem o endereço do primeiro elemento na memória, né? Exatamente. Na lista ligada a gente tem aí, a cada nó, né? Nós temos um ponteiro para o nó seguinte, né? É isso mesmo. Então, no caso de um vetor aqui, nós podemos também aplicar a busca binária. Aliás, no caso de um vetor, nós aplicamos a busca binária, tá? E o processo é esse mesmo. Nós estabeleceríamos qual é, vamos colocar assim, o elemento central do vetor, tá? No caso aqui seria qual? O elemento central do vetor. 15. 15, né? Deixa eu ver se entrou mais alguém aqui. Ah, o Henrique acabou de chegar. Então, o 15 é o elemento central. Então, nesse algoritmo de busca binária, eu encontro o elemento central. Eu poderia basicamente fazer o quê? Saber o tamanho do vetor, tá? Esse vetor aqui é um vetor com 7, certo? Divido ele por 2 e estabeleço qual é o elemento central. Se eu quero encontrar o elemento, o item, né, o valor 16, o que eu faço? Eu vou buscar a partir do meio para a direita. Se eu quisesse encontrar o valor, por exemplo, 9, ou 12, ou 8, é do elemento central para a esquerda. E o detalhe da busca binária é o seguinte, que nós vamos dividindo o vetor sempre em 2. Tá? Então esse entendimento aí da busca binária ele é fundamental para a gente entender o quê? Como se dá a construção de uma árvore. Tá? Mas lembrando que você só tem uma árvore em uma estrutura de listas, tá? Nunca de vetores. Isso é importante. Bom, aqui é o que nós já falamos, né? Se a gente fosse buscar, por exemplo, o elemento 31, nós teríamos que percorrer o vetor todo. Então nós sabemos que o algoritmo da busca binária ele é mais eficiente, tá? Dividimos aqui o vetor ao meio, vamos colocar assim, encontramos o elemento central e vamos percorrer a partir desse elemento. Tá? Aqui é só uma ilustração pelo que a gente acabou de fazer, né, sobre a divisão do vetor. Tá? Se eu estou pesquisando aqui o 31, encontrei o elemento central, não vou olhar os elementos da esquerda, vou buscar os elementos da direita. Por isso que é a busca binária. Né? É uma busca que eu vou percorrer o quê? N dividido por 2 elementos. Então é claro, né, a busca binária ela é mais eficiente, mas ela depende aí de arranjos estáticos, né, que são casos vetores, tá? Essa é uma outra diferença entre a lista ligada, né, ou as listas, né, e os vetores, tá? Os vetores eles têm tamanho fixos, tá? É uma estrutura estática. E as listas não, né? As listas são estruturas dinâmicas, ou seja, nós podemos incluir nós, né, elementos aí nessa lista, tá? São chamados aí de arranjos dinâmicos ou estrutura de dados dinâmicas. Tá? Então, aqui pegando já o mesmo exemplo, ou melhor, os mesmos elementos, e agora sim, não trabalhando mais com vetores, tá? Tendo esses elementos todos inseridos em uma lista. Tá? Então, eu tenho o elemento 2, que tem um ponteiro para o elemento 8, que tem, por sua vez, um ponteiro para o elemento 12, e assim por diante. Tá? Nesse caso aqui, como que nós faríamos uma busca binária? É possível fazer uma busca binária aqui em uma lista ligada? Primeira pergunta, tá? Em um vetor nós conseguimos saber a quantidade de elementos. Em uma lista nós conseguimos também saber a quantidade de elementos de uma lista?
Temos aqui algum programador em Java, .NET, C Sharp aqui no grupo? Alguém já chegou a implementar uma lista? Ou um vetor? Você só teria como saber a quantidade de elementos se você percorrer a lista toda, Você o tem que que fazer uma, tornaria a operação inviável. você tem que fazer uma contagem manual, né? É, Tá, no caso da lista é isso mesmo. No caso do vetor não, né? O vetor, como nós temos o endereço, né, do primeiro elemento, né? E os blocos de memória que foram reservados, então a gente consegue saber a quantidade, né? A linguagem de programação já dá, né? Normalmente tem um método lá, um len, né? Ou um size que dá o tamanho aí de um vetor, mas no caso de uma lista não. Tem que percorrer cada um dos elementos para poder contar. Então, em um caso de uma lista, como que nós poderíamos então implementar a busca binária? A gente teria que alterar, né, essa lista. Alterar de que forma? Vocês já estão com slides aí, né? Já pode até avançar para dar essa resposta, né? Qual que seria aí a forma da gente alterar essa estrutura? Olha aqui, qual que é a ideia? Nós podemos construir então a partir dessa lista, né, uma nova lista, mas aí com uma estrutura um pouco diferente, né? O primeiro ponto que eu preciso fazer nessa lista é definir quem vai ser um elemento que nós chamamos de elemento raiz. Tá? Que nesse caso aqui dessa lista é o elemento central também, que é o 15. Tá? Então qual é a proposta? Nós pegamos um elemento dessa lista, que nós denominamos de raiz, e aí nós teríamos o quê? Dois ponteiros. Um ponteiro para os elementos que são maior do que esse elemento raiz, e ponteiro para elementos que são menores do que o raiz, correto? Então o que pode ser feito aqui? Pegamos a lista, elencamos um elemento raiz, e aí nós dividimos então essa lista em duas. Tá? Observe que essas duas outras listas, nós podemos repetir esse processo também. Nós podemos, nessa lista aqui da direita, o 20, 23 e o 30, eleger também um nó raiz. Ou seja, ele vai ser um novo nó raiz que vai dar origem ao quê? A uma nova lista. Tá? Vamos ver aqui, ó. Viram que interessante? Então nós pegamos lá o nó 23, que é o nó central dessa lista da direita, e elegemos ele agora como nó raiz. E aí como ficou a nossa lista? Esse elemento central 15 aqui, esse nó raiz, ele aponta, ele tem um ponteiro, tá? Para o elemento 23. E aí nós podemos até já induzir aqui que esse elemento central ele tem um ponteiro para o quê? Esse ponteiro da direita aqui, vamos colocar assim, ele tem um ponteiro para um elemento que é maior do que o nó raiz. Tá? Então observa aqui, ó, o 15 apontou para o 23 e o 23 está apontando para o 30. O nó à direita, perdão, o ponteiro à direita. Tá? E o ponteiro à esquerda aponta para um valor ou para um elemento que é menor do que o nó raiz. E agora a gente repete esse passo aqui nessa lista aqui, nessa sublista aqui da esquerda. Olha lá. Então nós chegamos o quê? Chegamos aqui a uma estrutura em que eu tenho aqui um nó raiz, um outro nó aqui que também é raiz, mas que está abaixo desse outro nó, tá? E aí depois eu tenho nós à direita e nós à esquerda, tá? Formamos aqui então uma árvore, tá? Essa é a ideia então de árvore, tá? Então a árvore nada mais é do que uma lista, tá? Mas que o apontamento dos nós ele é feito dessa forma assim mais específica, mais peculiar. Ou seja, eu sei quais são os elementos maiores do que o elemento raiz e os menores. Essa é a ideia. Em uma lista ligada, não. Uma lista ligada nós só temos um único ponteiro que indica
qual é o próximo elemento da lista. Em uma árvore, nós temos o quê? 2 ponteiros, tá? Um ponteiro que aponta para os elementos maior do que o nó raiz e um outro ponteiro que aponta para elementos menores do que o nó raiz. E aqui viramos aqui a árvore de ponta cabeça, tá? E em computação é assim que nós representamos uma árvore, tá? Essa aqui seria uma árvore, né, que nós encontramos aí na natureza, né? Em que você tem a raiz e as ramificações, as folhas, elas ficam em um nível superior, mas na computação é o contrário, tá? Então você tem o nó raiz em cima e depois as folhas, né, ou as subárvores em um nível mais abaixo. Tudo bem? Até aqui tranquilo? Alguma dúvida? Beleza. Beleza, né? Tranquilo, né? Essa aula hoje é bem tranquila, muito introdutória. Acredito que ninguém vai ter dificuldade assim nesse tema. Então aqui algumas definições, tá? Uma árvore, então, é um conjunto de nós, consistindo de um nó chamado raiz, abaixo do qual estão as subárvores que compõem essa árvore, tá? Então é isso, tá? Nó raiz, uma subárvore da esquerda, uma subárvore da direita, tá? E cada uma dessas árvores também tem o seu nó raiz. Esses elementos abaixo aqui são chamados de folhas, tá? Porque a folha, ela não tem assim um elemento abaixo, tá? Ou não tem uma subárvore, tá? Essas definições também estão nesse slide ou nos próximos slides, tá? Então tá aqui, ó. O elemento 15 é o raiz, e nós temos aqui uma subárvore da esquerda e uma subárvore da direita. O número de subárvores de cada nó é chamado de grau desse nó. Tá? Esse é um conceito importante, tá, de lembrar. Então, no exemplo, todo nó tem grau 2, exceto os da base que tem grau 0. Tá? Então, olha aqui. Esse nível aqui, qual é o grau dele? De acordo com a definição. 2. Oi? 2. Quantas subárvores eu tenho aqui abaixo? Abaixo do 15 aqui, abaixo desse nó raiz. Tem 2? 2. 2 subárvores, né? E aqui, ó, e esse 8 aqui? Ele é um nó raiz. Quantas subárvores ele tem? 2 também. 2 também? Vamos ver? Então, o nó raiz tem 2 subárvores e essas aqui, ó, são folhas, não são? Podemos dizer ainda, então, que o grau desse nó raiz aqui é 2 também? E desse também? Ou não? Entenderam a pergunta? Essa aqui é uma subárvore, correto? Essa aqui é uma outra subárvore. Eu posso dizer que os elementos 2 e 12 também são subárvores ou não? Não, é porque eles são folhas, não é? São folhas. Vamos pegar aqui, ó. Bom, aqui está falando dos nós descendentes, tá? Mas mais aqui à frente, nessa figura aqui, eu tenho o quê? O nível, tá? Estou no nível 0 aqui, tá? Que é o raiz. Nesse nível 0, eu tenho o quê? 2 subárvores, tá? 2 subárvores que estão no nível o quê? Nível 1. Tá? Então o grau desse nó aqui é 2. E o grau desse nó aqui não é 2, é o quê? 1. É 1, tá?
Outro conceito importante é a altura da árvore, tá? A altura aqui que a gente chama de H, tá? E a altura também a gente vai contar sempre a partir do quê? A partir do nó raiz, tá? Que é o nível 0. Então a altura H de um nó é o comprimento do caminho mais longo entre ele e a folha, tá? Qual que é a altura, então, desse nó aqui, do nó raiz, 15? Que é a altura, que representa a altura da árvore. Quantos nós eu tenho? 2. 2. Então a altura é 2. Se eu tivesse aqui embaixo do 20, mais um nó, tá? Por exemplo, aqui mais um nó aqui, sei lá, o 15. Qual que seria a altura dessa árvore? 3. Vamos ver? Então a altura dessa árvore é 2. Se eu tiver mais um elemento, tá? No caso aqui, ó. No caso aqui eu tenho uma subárvore, né? Aqui do elemento 2, tá? Essa aqui pode ser considerada uma subárvore. Então eu tenho a altura 3, tá? 1, 2 e 3. É assim que a gente conta a altura de uma árvore. Tranquilo? Beleza? Beleza? E qual que é o grau aqui desse nó? 3. 3? Por quê? Quer ver outro subárvore que foi colocado? Eu tenho uma subárvore da esquerda e outra da direita, né? Não. E aqui, eu tenho mais uma outra subárvore ou não? Não. Colocou uma aí no 2. Tem só uma folha. O 4 é uma folha, né? E o 2? Mas virou um nó, não virou, não é mais uma folha. O 2 é o quê? O dois ela é uma árvore agora ou não? É uma subárvore, não? O 2 é uma árvore agora também, Subir árvore, né? tá? Qual que é a definição da árvore? A árvore ela tem que ter folhas, tá? Essa árvore aqui do 2, ela tem uma folha da direita e teria também uma folha da esquerda, tá? Na implementação de uma árvore, todo nó ele tem que ter um ponteiro para um elemento maior do que o nó raiz dessa árvore e um ponteiro para um elemento menor do que o nó raiz, tá? Então nós temos também aqui um nó aqui que está nulo, tá? Não tem nenhum valor, mas eu tenho um ponteiro aqui de 2 para esse nó aqui da esquerda. Tranquilo? Aqui, ó, a altura de uma árvore é a altura do nó raiz. Então essa é a definição, tá? Se eu quero computar a altura de uma árvore, eu nunca vou contar a partir de um nível 1 ou de um nível 2, sempre a partir do nó raiz, tá? Da mesma forma, o endereço de uma árvore na memória será o endereço do seu nó raiz, tá? Algum colega aqui falou que no caso de um vetor, o endereço, né, que o sistema operacional tem, no caso de um vetor é do primeiro elemento. E no caso de uma árvore, o endereço, ou melhor, o primeiro ponteiro é sempre o nó raiz. Tá? Então, a partir do nó raiz, que é possível identificar todos os demais elementos de uma árvore. Tranquilo? Pessoal, para isso ficar assim mais concreto, mais à frente aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês, tá aí no slide, tá? Um esboço aí de uma implementação de uma árvore. Eu acho importantíssimo, tá? Implementar uma árvore para esse conceito ficar mais bem fundamentado, tá? Não só a gente ficar nessa estrutura visual aqui da representação de uma árvore, tá? Embora ela ajude muito, mas é a implementação que vai te dar o fundamento sólido aí de como implementar uma árvore, como utilizar ela para você saber que tipo de problema você consegue resolver com essa estrutura. Outro conceito que nós temos também é o conceito da profundidade, tá, de uma árvore. Então, a profundidade de um nó é a distância. Tá? É a distância o quê? Percorrida até a percorrida do nó até a raiz. Tá? Então, se eu quero saber, por exemplo, aqui, qual é a profundidade, tá, do elemento 12?
Tá aqui, ó. Qual que é a profundidade? Quantos nós para cima eu tenho que chegar até o raiz? 1, 2. Qual é a profundidade do elemento 8? Esse aqui. 1. Certo? Então observa o seguinte, ó, que o grau ele parte do nó raiz para as folhas, tá? E a profundidade é o contrário, parte da folha para a raiz, tá? São conceitos importantes também, tá? A profundidade do nó raiz, que é o 15, é 0, tá? Então esses são elementos importantes também. E olha que interessante, tá? Nós estamos falando aqui de árvores binárias, tá? Mas tem árvores enárias também, tá? Que é um outro conceito. Mas no caso de uma árvore binária, necessariamente você tem que ter abaixo de cada nó, no máximo, 2 subárvores, tá? Se você tiver mais do que 2 subárvores, significa que essa árvore não é binária, é uma árvore enária, tá? Então nós podemos dizer aqui que essa árvore é binária? Sim, tá? Abaixo do 15 eu tenho 2 subárvores, certo? E como que nós podemos representar, né, por meio de uma linguagem de programação, né, no computador, essa árvore, tá? Essa árvore binária. Eu já falei logo no início da aula, né? Nós vamos representar ela, ou seja, a implementação é parecida com de uma lista, tá? Mas ao invés de você ter apenas um ponteiro, você vai ter 2 ponteiros, tá? Então, um ponteiro para a subárvore da esquerda, que são os elementos o quê? Menores do que o elemento raiz, e um ponteiro para a subárvore da direita, que são os elementos maiores, tá? Além de um campo para chave e dados, tá? Para você fazer a busca. Então você teria uma estrutura de dados parecida com essa aqui, ó, tá? Você tem a chave, tá? Que seria o ponteiro o quê? Para um elemento da direita e para um elemento da esquerda, tá? Um elemento maior do que o nó raiz e um ponteiro para um elemento menor do que o nó raiz. No livro do Ziviani, tá? Não sei se vocês têm acesso, ele mostra a implementação completa dessa árvore, tá? Aqui no slide eu só tenho a implementação parcial dela, que você pode, a partir dela, implementar. E pode ser em qualquer linguagem, tá? Pode ser em Java, em C Sharp ou em Python, tá? A linguagem que você se sentir mais confortável. Eu não vou cobrar isso, tá? Nas provas, nas avaliações, tá? Mas eu acho extremamente importante que você implemente, tá? E me envie isso como uma atividade, tá? De exercício. Então aqui, ó, essa implementação aqui é do livro do Ziviani, tá? Aqui ele fez uma implementação, é uma implementação em Java, tá? É uma implementação que ele usou interface, tá? Interface nada mais é do que uma abstração, tá? Ou seja, a interface ela diz aí como deve ser a assinatura de um método, mas não como implementar, tá? Você não precisa utilizar a implementação por interface, tá? Se você achar complexo, tá? Não sei se vocês já tiveram aí programação orientada a objetos, tá? Mas a interface é só uma forma da gente desacoplar, tá? As classes e os objetos. Mas você pode implementar esses itens mesmo na forma de classe, tá? Então você tem aqui uma classe chamada de árvore binária, em que você tem um elemento estático aqui que é o nó. Você tem então o registro, né, o reg aqui, que é do tipo item, tá? E o item está aqui, ó, essa interface, tá? Em que tem 3 métodos, tá? Um método para comparação do item, né? Se você está fazendo uma busca, um método para alterar a chave, né? A chave, e um outro método que é para recuperar essa chave, tá? E aqui você tem o quê? Um ponteiro que é chamado de direita e um outro ponteiro que é chamado de esquerda, que é representado o quê? Por um nó, tá? E nó aqui é uma propriedade, tá? Uma propriedade do tipo nó, certo? E aqui você tem o construtor da classe, tá? Árvore binária,
dis.raiz igual a nulo. Ou seja, toda vez que você for instanciar uma árvore, o nó raiz ele começa como nulo, tá? E depois você vai o quê? Adicionando valores ou vai adicionando nós nessa árvore, certo? O que eu gostaria agora, pessoal, é o seguinte, que vocês todos aí têm acesso aí a uma ideia de desenvolvimento, um Eclipse ou Visual Studio, ou não? Sim, sim. Tem acesso? Deixa eu voltar aqui porque não estou conseguindo ouvir direito, tá? Sim, né? Todos aí têm acesso. Legal. Então, tá, usa o Visual Studio Code, muito bom também, tá? Aí você pode escolher a linguagem que você preferir, tá? Assim, é lógico, se você fizer um Google aí, você vai encontrar diversas implementações aí das árvores binárias, seja em C, C++, Java, Python, C Sharp, tá? Não importa a linguagem, tá? O importante é que você faça a implementação e para você entender a fundo, tá? Então, o que eu vou fazer agora é o seguinte: vocês implementem, tá? Uma árvore, tá? E aí você pode implementar essa árvore aqui que é a mais simples, tá? Ó, pode implementar essa árvore aqui, tá? Em que você tem esse elemento aqui como raiz e as subárvores, uma subárvore da esquerda e uma da direita. Tudo bem? E aí vocês enviem ela para mim e eu vou ficar aqui à disposição aqui no Google Meet para tirar eventuais dúvidas, tá? Até dúvidas aí de implementação. Pode ser? Tranquilo? Tá. Todos receberam aí o PDF que eu enviei? Alguém não recebeu? Beleza. Então tá bom. Pessoal, então façam aí a implementação, tá? Como eu falei, pode ser em Python, pode ser em C Sharp, pode ser em Java, tá? Algumas outras linguagens eu não conheço, essas três eu consigo avaliar aí o seu código e eventualmente aí te ajudar, tudo bem? E eu vou ficar aqui à disposição, só vou desligar o microfone e vou desligar aqui a gravação do vídeo, porque essa videoaula depois eu vou subir lá no YouTube, tá? No meu canal, tá? Onde eu estou postando Bom, também. então boa tarde a todos. Hoje é dia 22 de junho de Deixa eu parar 2021. aqui, tá? Fazer, né? Nós iremos participar. Para enviar no e-mail ou o senhor vai disponibilizar no sistema? E eu vou subir depois essa videoaula lá no YouTube, tudo bem? Pessoal, então estamos retomando aqui, tá? A primeira aula de estrutura de dados 2, em que nós vimos aí os primeiros conceitos, né? Entender aí o que é uma árvore e mais especificamente o que é uma árvore binária, tá? E agora nós vamos continuar aí o entendimento dessa estrutura de dados, é uma estrutura de dados dinâmica, tá? Ao passo que eu vou mostrando também para vocês uma possível implementação dessa árvore, tá? Vou mostrar aqui em linguagem Java, mas você pode se inspirar nessa implementação para implementar em C, em C Sharp, tá? Ou até mesmo em Python, porque o importante é você entender o conceito, tá bom? Vamos lá. Então, até o momento, eu mostrei aqui, deixa eu voltar. Eu mostrei aqui um início, né, de implementação de uma árvore binária de pesquisa, então, ou uma árvore de pesquisa binária, tá? Então, observe que esse fragmento de código aqui, primeiro, ele não esgota toda a implementação de uma árvore, é só um ponto de partida. Outro ponto é que quando nós vimos aqui a representação dessa árvore, deixa eu dar um zoom aqui para ver melhor, tá? Essa aqui é uma árvore binária clássica, tá? Mas tem vários elementos aqui que ainda nós não discutimos, tá? Nós discutimos o quê? O grau de um nó, a profundidade, os níveis, tá? É isso que nós discutimos. A estrutura de uma árvore binária, tá? Mas nós não ainda discutimos a criação dessa árvore, tá? Eu mostrei aqui de forma assim bem introdutória e rápida que os elementos maiores, né, ou as chaves maiores,
ficam à direita do nó raiz, os elementos menores ficam à esquerda, tá? Agora nós vamos estudar isso com maior detalhe. E vou compartilhar também aqui esse novo slide. Vamos lá. Então foi daqui que nós paramos, tá? Então essa aqui é a árvore binária que a gente estava estudando. E agora nós vamos estudar o quê? Algumas das funcionalidades dela, tá? Só relembrando, uma árvore binária, tá? E normalmente nós falamos uma árvore binária de pesquisa, porque é para isso que ela serve, né? Nós vimos lá a dificuldade em uma lista ligada de encontrar um determinado elemento naquela lista. Então nós encontramos como uma possível solução para ter uma busca mais otimizada a transformação daquela lista ligada em uma árvore binária, tá? Essa é a ideia. Então uma árvore binária de pesquisa é uma árvore binária em que cada nó, tá? Todos os registros com chaves menores que esse nós ficam na subárvore da esquerda e os registros, né, ou os elementos ou as chaves maiores ficam à direita. Muito bem. Então isso está bem claro para nós. O que nós iremos ver agora, tá? Como é feita a inicialização de uma árvore, tá? Essa é a dúvida que você deve ter tido aí logo no início, tá? Quando você decidiu, quando você começou a fazer essa implementação da árvore, como que você inicializa ela? Nós vimos aqui que a inicialização de uma árvore binária, né? Ela tem um construtor aqui em que o nó raiz ele começa como nulo, tá? Então agora nós vamos entender como fazer a inicialização dessa árvore e a inserção de um elemento, tá bom? E nas aulas posteriores nós vamos ver como fazer a busca de um elemento, contagem dos elementos, fazer a leitura ou a varredura da árvore e por fim a remoção de um elemento, tá? Isso no tema de árvore binária de pesquisa, tá? Então vamos lá. Eu gosto de mostrar assim partes da implementação porque ajuda você a entender o conceito também, tá? Essa aqui é uma implementação em Java, tá? É uma continuação desse fragmento de código que eu mostrei aqui, tá? Deixa eu reduzir aqui o tamanho para ficar mais fácil de visualizar, tá? Então essa aqui é a classe árvore binária, em que nós temos aqui uma classe nó, tá? Essa classe nó ela tem um registro aqui, que é implementado por meio dessa interface item. Você tem um nó raiz, tá? E o construtor da classe. O que nós iremos ver aqui agora é como implementar esse nó, tá? Essa é a parte mais importante, tá? Na implementação. Por quê? Porque na implementação da classe nó, você tem o valor, né, a chave, tá? Que vai ser armazenado no nó, e ainda um ponteiro para o nó da direita, que vão ter valores maior do que o nó desse nó raiz, né, que nós estamos trabalhando naquele momento, que nós estamos executando naquele momento da inserção de um elemento, e os nós da esquerda que são menores, tá? Então, essa é a implementação de um nó. Pessoal, isso aqui em C, em Java, em C Sharp, até mesmo em Python, é basicamente a mesma implementação, tá? Em Python é um pouquinho diferente, tá? Mas em C, em Java e C Sharp é basicamente a mesma implementação. Aqui então nós temos a classe, né, a definição da classe de árvore binária com o construtor. Ou seja, quando nós instanciamos um objeto, né, do tipo árvore de busca binária, o elemento raiz ele é nulo. Tá? Nós não inicializamos ele já com um determinado valor porque nós não sabemos quais valores vão ser inseridos nessa árvore. Então possivelmente essa é uma das primeiras dúvidas, tá? que vocês tiveram na implementação. E aqui eu vou colocar aqui um cenário, tá? Vamos supor que nós não permitimos duplicação de chaves. O que é isso, tá? Quando eu estou inserindo os nós ou os elementos em uma árvore, tá? Nós não podemos permitir que esses elementos sejam duplicados. Como assim duplicados, tá? Vamos voltar aqui naquela nossa árvore inicial aqui, tá? Então imagina que eu comecei a construção da árvore binária a partir de um elemento 15, tá? Depois eu inseri o elemento 8 e o 8 ficou, né, no nó à esquerda, na subárvore da esquerda de 15. E aí novamente chega um outro elemento que é o 15 novamente, tá?
Então, primeira regra, tá? Na nossa árvore binária de pesquisa, nós não permitimos o que? Itens duplicados, tá? Porque nós não sabemos aí onde colocar esse item, essa é a verdade. Então, se vem um item duplicado, você mantém o item que já tem, tá? Então essa é a primeira regra, tá bom? Agora, se a gente resolver permitir, nós temos que definir em que lado, né, esse item vai estar, né, do nó, tá? O 15 vai estar à direita ou à esquerda, tá? Então esse é um ponto. O ideal é que você não permita a duplicação de chaves, de elementos. Então vamos lá. Então, vamos imaginar aqui que nós queremos inserir o elemento 10 aqui na nossa árvore, tá? Queremos inserir agora o elemento 10, tá? A nossa árvore aqui já tem um nó raiz, já tem uma subárvore da esquerda e já tem uma subárvore da direita. Relembrando, tá? É importante isso ficar bem claro na memória, tá? Elementos maiores do que o nó raiz ficam à direita, tá? Então, à direita ficou o 23 do 15 e à esquerda ficou o 8. Tudo bem? Aqui, nessa subárvore, onde eu tenho 23, o 30 fica à direita e o 20 à esquerda. Tá? Isso é super importante quando você tiver o quê? Programando o algoritmo de inserção de elementos. Você sempre tem que olhar o seguinte, esse elemento que vai ser inserido, ele é maior ou menor do que o nó raiz ou do que o raiz, né, o nó raiz da subárvore que eu quero inserir. Tá? Nesse exemplo aqui. Queremos inserir, então, o elemento 10. Primeira pergunta que a gente faz é o seguinte. Tá, o 10 ele é maior ou menor do que o nó raiz? Se o nó raiz é 15, 10 é menor que 15. Para onde ele vai? Para a árvore da direita ou para a árvore da esquerda? Ele vai o quê? Para a árvore da esquerda. Bom, veio aqui para a árvore da esquerda. Certo? E aí depois, nós vamos comparar. Pô, eu tenho aqui um novo nó raiz. Tá? 10 é maior ou menor do que esse nó raiz, que 8? Ele é maior. Então eu vou inserir ele na subárvore da direita. Tá? Mas eu já tenho aqui um elemento, que é o 12. Onde que eu vou inserir então? O 10, ele vai ficar à direita ou à esquerda do 12? Ele possivelmente vai ficar à esquerda, porque ele 10 é menor do que 12. Tá bom? Vamos fazer isso aqui passo a passo. Tá? Então, vimos aqui que 10 é menor que 15. Aí a próxima pergunta é, 10 é menor que 8? É. Não, não é. Ele é maior. Então, ele vai ficar aqui para a direita, tá? Vai cair aqui no nó raiz 12. E aí onde é feita mais uma pergunta, tá? 10 é menor que 12? Sim, 10 é menor que 12. Se ele é menor que 12, ele vai ficar onde? Ele vai ficar à esquerda de 12. Tudo bem? Tranquilo? Quando vocês estavam implementando aí essa árvore binária, essa era uma dúvida que vocês tinham? Como inserir um elemento? Ou nem chegaram a ter essa dúvida? Pessoal, estão me ouvindo? Tranquilo? Todos estão me ouvindo? Sim, professor, estamos escutando. Ah, então tá bom. Então nós já aprendemos então como inserir um elemento em uma árvore, tá? Em uma árvore que já existem elementos, tá bom? Mas se essa árvore tivesse apenas um único elemento raiz, o algoritmo é o mesmo, tá? Elemento maior do que o raiz à direita, menor que o raiz à esquerda, tá? Então isso se repete, tá? Então aqui, né, um pseudocódigo aqui, né? Pseudocódigo não, né? Um algoritmo aí de inserção. Se o nó raiz for nulo, então ele é o primeiro elemento da árvore. Nós inserimos lá. Se não, se a chave do elemento, né, o elemento a ser inserido for menor que o nó raiz, insere na subárvore da esquerda, se não, insere na subárvore da direita. Tá? Então, observa que é o seguinte, tá? Esse processo ele é recursivo. Tá? Ele é recursivo. Como assim recursivo? Ele vai se repetir na mesma proporção do número de subárvores que eu tiver nessa árvore binária. Tá? Ou seja, vai depender de quantos níveis eu tenho nessa árvore. Quanto mais níveis, mais esse processo irá se repetir. E é interessante, tá? Recursiva, porque a implementação também é recursiva, tá?
Normalmente você faz uma implementação de árvore binária usando métodos recursivos, tá? E não um loop aí, um for, tá? Um while. Tudo bem? Tá? Isso vai ficar mais claro quando você vê a implementação. Então aqui, ó, no método de inserção, né? De como inserir aí um novo elemento, tá? Então você tem o método inserir, que recebe um elemento, tá? Algo importante, tá? Nós estamos trabalhando aqui com elementos inteiros, tá? São elementos numéricos, tá? Porque você não consegue estabelecer comparação com valores que não são numéricos, tá? Então, a árvore binária, ela é uma árvore que você tem que conseguir fazer comparações. Então, normalmente as árvores binárias elas são implementadas com valores numéricos, tá? Inteiro ou não inteiro. Então, o que você tem aqui nessa implementação? Você tem um novo nó, tá? E aqui, ó, você tem a classe nó que eu já mostrei lá antes, lembra? Que tem o dado, nó da esquerda, nó da direita, instancia esse nó, passa o elemento que recebeu para esse novo nó e testa. O nó raiz é nulo? É nulo. Então, o novo nó que eu estou inserido é o nó raiz. Simples assim, tá? Então, é dessa forma que você insere esse novo nó. Ah, mas e se eu já tiver um nó raiz? Opa, aí nós continuamos a implementação, tá? Então, assim, se essa árvore já tem um nó raiz, então o que eu vou fazer? O raiz é o nó corrente, certo? Essa é a ideia. Perfeito? E aí eu vou inserir o elemento à direita ou à esquerda desse nó, tá? Dependendo do tamanho dele. Deixa eu mostrar aqui uma implementação em Java mesmo, tá? Aqui, ó. Esse aqui é o método. Todos estão conseguindo ver? Então, Sim. legal. Então, tenho aqui, né? Esse é o método inserir. Recebi o elemento, instanciei aqui o novo nó, atribui o novo elemento. O raiz é nulo? Se ele é nulo, então novo nó é o nó raiz. Se não, eu crio uma instância desse nó corrente e falo que o raiz é o nó corrente. Crio uma instância de um nó pai, tá? E faço aqui, ó. O pai, enquanto o pai for um nó corrente, né? Eu testo. O elemento é menor do que o nó corrente? Ele é. Então ele vai ficar para a subárvore da esquerda, tá? Se o nó corrente for nulo, então ele recebe o quê? O novo nó, tá? Que eu acabei de inserir aqui, como sendo o quê? A esquerda do nó pai, tá? O contrário também, né? Se o nó for maior, tá? Se o elemento for maior do que o nó corrente, ele vai ficar à direita, tá? É isso que está sendo feito aqui. E se o nó corrente for nulo, então o novo nó é o nó à direita do nó pai. Parece complicado, tá? Quando a gente vê o algoritmo assim. O que eu recomendo que você faça, eu vou compartilhar aqui essa implementação em Java, tá? É que se você estiver usando o Eclipse ou o NetBeans, que você pegue esse algoritmo e faça um debug dele, tá bom? Essa é a ideia, tá? Fica mais fácil de entender. E aqui, ó, nesse método, no void, né, que é o método principal dessa classe aqui para testar a árvore binária, nós podemos aqui testar essa funcionalidade, né? Inserir o nó 23, o 45, o 16, 37, 399 e o 22. Ou ainda você pode substituir esses valores por essa árvore aqui, tá? Se você quiser testar. Tá? Começa inserindo o 15, aí depois o 8, tá? E depois o 23 e assim por diante. Você vai ver que ele vai formar uma árvore binária como esta aqui. Tranquilo? Então vamos continuar. Bom, aqui eu já expliquei lá no código, tá? Aqui só está de forma fragmentada para você entender melhor, tá? Como é a implementação de um novo nó. Então, pessoal, o que eu vou fazer, tá? Para ficar aí mais concreto. Você vai implementar agora, eu vou compartilhar aqui esse slide,
e você vai implementar aí. Eu vi que alguns implementaram em C, tá? Tá aqui, né? Não lembro se foi o Henrique, tá? Esse aqui é um código em C. O Henrique, ou quem implementou esse código aqui, tá? Depois eu vou ver quem implementou. Aqui já está implementado assim praticamente uma árvore completa, né? Tá? Cria um novo nó, adiciona um novo nó, exibe a árvore, tá? O interessante é que você implemente ela aos poucos, como a gente está fazendo, tá bom? Então eu vou compartilhar aqui, ó, esse slide para que vocês façam a implementação e vocês tenham assim até a próxima quarta-feira para entregar. Tudo bem? Pode ser? Importante, tá? Faça o debug, tá? Principalmente dessa implementação aqui do método inserir, tá bom? Principalmente nessa parte aqui do while, aqui, que você vai entender aí o que é um nó pai, o que é um nó filho, o que fica à esquerda, o que fica à direita, tá? É bem importante. Essa disciplina, como eu falei para vocês, ela é uma disciplina que ela tem duas partes, né? Uma parte teórica e uma parte prática, que é a Lab de Estrutura de Dados 2. Mas eu entendo que didaticamente é muito melhor, à medida que nós vamos conhecendo a teoria, ou seja, os atributos, né, de uma árvore binária, que nós vamos implementando também. Tá? Eu acredito que o entendimento fica mais consolidado dessa forma. Tá? Então deixa eu parar aqui a apresentação.